Pela graça de Deus, irmãos e irmãs, nós estamos seguindo adiante na leitura e no estudo desta carta, na primeira carta de João, o apóstolo João. É interessante sempre nos lembrarmos, não é? Esta carta, portanto, foi escrita a um grupo de pessoas, chegou até nós, por graça de Deus, obviamente, e cremos que ela precisa ser lida no seu inteiro teor, não é? E na medida que vamos lendo, vamos aí buscando do Senhor a interpretação e vamos sendo abençoados, edificados, certamente, pelo nosso Deus, pela sua palavra, pelo seu Santo Espírito. Hoje nós vamos trabalhar aqui o texto no capítulo 3, dos versos 10 ao 12. E eu quero fazer a leitura começando ali no versículo 7. 1 João 3, a partir do verso 7. Diz-nos assim: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Muito interessante nós observarmos o apóstolo João aqui, neste exemplo que ele traz, nesta ilustração que ele faz. No versículo 10, ele faz esta observação: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus. Portanto, é filho do diabo. E nem aquele que não ama seu irmão. Filho do diabo. E aí ele vem no versículo 11 e ele diz, e ele traz esse exemplo para nós. Ele ilustra o que ele vai dizer com a história de Caim. E, portanto, queridos, nós vamos lá para Gênesis, no capítulo 4, e nós vamos ver o que é que, de fato, João quis dizer com isso. Por que é que ele trouxe à memória Caim? E, obviamente, o seu irmão Abel, o que ele fez, as atitudes de Caim, lá no capítulo 4, portanto, a partir do verso 1. Diz-nos assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta,
O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu o tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse de morte, quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor, e habitou na terra de Nod, a oriente do Éden. João está falando lá na sua carta que os irmãos e que nós devemos nos amar uns aos outros. Isto deve ser algo, vamos dizer assim, natural agora nos filhos de Deus. É mandamento do Senhor que nos amemos uns aos outros. É interessante, então, João citar Caim. E o que ele fez com o seu irmão de sangue. Filho do mesmo pai e da mesma mãe. Eu acho interessante essa inclusão, não é? Este relato, visto que nós somos irmãos, e somos irmãos por causa do sangue de Cristo, e não porque temos o sangue do outro. Tal é a importância desta condição que temos. A profundidade desta união que temos uns com os outros por causa de Cristo Jesus. João faz essa ilustração de Caim, que nós vamos ver pormenorizadamente aqui, visto exatamente por isso. Tal é a profundidade, tal é a grandeza do amor de Deus e que nos une. E o acontecido entre Caim e Abel é algo terrível. Irmãos, chama-nos, portanto, a atenção das atitudes de Caim, que nós, como crentes em Cristo, irmãos que somos, filhos de Deus, da família da fé, não podemos incorrer nesse erro. Não podemos cometer esses pecados ou o pecado que Caim cometeu. Nós vemos que aqui foi o primeiro homicídio descrito na palavra de Deus. O primeiro homicídio de um ser, de uma pessoa gerada. Porque Adão não foi gerado, Adão foi criado. Eva não foi gerada, Eva foi criada de Adão. Mas não saiu da barriga dele. Mas Caim, sim. Caim, o primeiro ser humano, vamos dizer assim, como nós. Já depois da queda, o primeiro ser humano agiu cheio do pecado, por causa do pecado. Fruto do pecado, por causa da natureza corrompida, e que toda a humanidade está debaixo desta maldição. Portanto, é algo de fato terrível um homicídio, qualquer que seja, não é? Mas quando um homicídio acontece dentro da própria família, ela tem uma dimensão ainda muito mais horrorosa, muito mais terrível. Nós vemos aqui no texto que lemos
que a palavra irmão, nos versos 8 a 11, ela aparece por 6 vezes. Tal é a ênfase que Moisés, então, vai dar a esta história, né? Salientando, portanto, a seriedade desse crime, deste pecado terrível. Vemos aqui no texto que Caim era um agricultor e Abel era um pastor de ovelhas. E os dois, como vimos ali nos versos 3 ao 5, eles trouxeram ofertas ao Senhor, demonstrando ali já um culto a Deus. Trouxeram ofertas ao Senhor. Dá-nos a entender que eles sabiam o que era isso, que aprenderam com Adão o que era cultuar a Deus, o que era adorar a Deus, o que era preciso fazer para entregar uma oferta, um presente a Deus, ser grato a Deus. Eles aprenderam isso. Mas vemos no texto que Deus se mostrou satisfeito tanto com Abel como com a sua oferta. Ao passo que Deus rejeitou tanto Caim quanto a sua oferta. E este fato da ação de Deus, da resposta de Deus às ações de Abel e de Caim, causou conflito entre os dois. A resposta de Deus para a entrega da oferta e a maneira como eles entregaram a oferta ao Senhor causou conflito entre os dois. Tanto a forma como fizeram, mas especialmente com que espírito, com que motivação eles fizeram esta oferta ao Senhor. Resumindo esta primeira parte, ou esta questão das ofertas, a maneira como eles foram, Abel comparece diante de Deus da maneira de Deus. A maneira que Deus aceitava, que Deus requeria, que Deus havia ordenado. Caim comparece diante de Deus do jeito dele, à sua maneira. Hebreus vai registrar assim a história da adoração desses dois irmãos. Hebreus 11:4 diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Em fazendo isso, segue dizendo, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Portanto, Abel demonstrou fé verdadeira. E uma fé verdadeira é sempre caracterizada, praticada, exercitada pela obediência. A obediência aos mandamentos do Senhor. Nós podemos ver aqui nesse texto que a maneira que nós nos relacionamos com Deus, a maneira como nós temos esse relacionamento vertical com Deus, ele afeta grandemente os nossos relacionamentos horizontais. A maneira como nós tratamos com Deus, nos relacionamos com Deus, afeta o nosso relacionamento com o irmão, com as pessoas. Portanto, a qualidade dos nossos relacionamentos, elas dependem totalmente da maneira como nós estamos com Deus. Estamos bem com Deus? Se nós não estamos bem com Deus, nós não estaremos bem com o nosso próximo. De maneira nenhuma. E não estaremos bem conosco mesmos. Vamos ver no versículo 5 como era e como estava o comportamento de Caim.
No versículo 4, apenas para contextualizarmos aqui e lembrarmos. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Versículo 5. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Qual foi o resultado na vida de Caim? Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Entristeceu-se, ficou para baixo. O resultado de Caim ter feito o que era errado e ter recebido uma resposta justa de Deus causou-lhe ira profunda. Ele se irou com isso, por ter recebido uma resposta justa de Deus por causa do seu erro, por causa da maneira como ele foi oferecer sacrifício ao Senhor. Não é incrível isso? É incrível, queridos, saber que Caim sabia o que deveria ser feito. Caim sabia como deveria oferecer ofertas ao Senhor, mas fez errado. Ele optou por não fazer da maneira certa. Veja o que Deus diz a ele no versículo 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se procederes bem, se você fizer direito, se você estiver com a motivação correta. Não é certo que você vai ser aceito? Mas Deus segue dizendo, se todavia procederes mal, o que vai acontecer? Olha o aviso de Deus. Eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Pensa ser, como disse no começo, interessante João citar este caso, esta história, estes fatos. Porque, obviamente, queridos, quem é que de fato pode e compreenderia estas palavras e pode, portanto, dominar-se? Quem é que pode, de fato, não pecar? Não é o que João vem dizendo para nós dentro do capítulo 1. Se pecar, se você pecar, então há um advogado, Jesus Cristo, o justo. Mas para quem ele escreve essas coisas? Para o crente. Você, crente, eu e você, nós podemos não pecar. Nós temos agora esta capacidade de não pecar por causa do Senhor mesmo. Por causa de quem somos. Por causa do que Ele fez em nós. O crente tem essa capacidade de não pecar. Já os Caíns, os filhos de Caim, eles não têm essa capacidade. Deus aqui nesse texto, dizendo, cumpre dominá-la, né? O seu desejo será contra ti. Se você proceder corretamente, você vai ser aceito. Agora, se você proceder mal, você já sabe qual vai ser a consequência. Deus então abre uma oportunidade para Caim se redimir. Deus o avisa das consequências do pecado, que era a sua responsabilidade dominar-se. Mas o que Caim fez? E nós vamos ver já o versículo 8. Caim, ao invés de dominar-se, ele deu lugar à inveja. A inveja causada pelo fato de Deus ter aceito e louvado a Abel pela sua oferta e não a dele. Alguém escreveu assim sobre inveja. O que é inveja? Desejar ter o que o outro tem é cobiça. A inveja é um misto de ódio e desgosto provocado pela prosperidade ou alegria de outrem. Em outras palavras, a inveja é a tremenda raiva que a pessoa desenvolve por causa da conquista do outro,
porque o outro está bem. Enfim, no caso de Caim, ele invejou o elogio de Deus ao seu irmão Abel. A diferença entre a inveja e a cobiça é: a pessoa cobiçosa quer possuir os bens do vizinho, enquanto que a pessoa invejosa lamenta esses bens. A pessoa fica triste por causa da prosperidade, por causa da posição, por causa dos benefícios que o outro recebeu. A inveja chega ao ponto do invejoso desejar que o outro não tenha. Muitas vezes não é nem ele querer o do outro, porque querer o que é do outro é cobiça. Mas é desejar que o outro não tenha. Que coisa terrível isso. Alguém mais também já disse que muitos pecados as pessoas, portanto nós, creio que, mas obviamente nós mesmos, os cristãos, é que confessam pecados, confessam vários tipos de pecado. Confessamos o orgulho, confessamos a mentira, confessamos até mesmo a cobiça, confessamos diversos tipos de pecado. E alguém disse, a inveja, ninguém confessa. Ninguém admite ser invejoso. Podemos fazer uma reflexão, né? Pensarmos se nós já confessamos que somos invejosos. Se somos, em que nível somos? Quando uma pessoa recebe algo que pensamos que nós é que devemos ou que nós é que merecíamos, a reação mais comum é a inveja. Isso tomou conta do coração de Caim. Ele escolheu fazer a coisa errada. E ele ficou, então, nesta situação terrível, diante de Deus, diante dele mesmo, diante do seu irmão. Ele fez algo errado, ele não assumiu a culpa, Deus o advertiu, ele não se retratou, não se redimiu, não voltou atrás, não reconheceu, não se arrependeu. Precisamos admitir os nossos pecados, precisamos admitir os nossos erros, precisamos admitir as nossas culpas e não colocarmos a culpa nos outros, por quaisquer que sejam as circunstâncias, motivos. Versículo 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Irmãos e irmãs, o pecado de fato é traiçoeiro. O inimigo anda ao derredor, querendo nos tragar, querendo nos matar, querendo nos roubar. É o que o inimigo faz. Mas quando nós assumimos a nossa responsabilidade, a responsabilidade pelo nosso erro, quando nos arrependemos e quando obedecemos, nós poderemos dominar o pecado. É um alerta que Deus fez a Caim, faz a nós hoje. Podemos voltar atrás e procurarmos fazer a coisa do jeito certo. É Deus dizendo para Caim que ele ainda poderia trazer uma oferta apropriada. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Paulo diz aos Efésios, do capítulo 4, versos 26 e 27, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Faça o que é certo. Não deis lugar ao diabo. Faça o que é certo. Não deixemos brechas para o inimigo. Mas Caim, infelizmente, não aceitou o conselho de Deus. E o seu ressentimento se alastrou no seu coração como um câncer. Olha o versículo 8. Disse Caim a Abel,
Não sabemos quanto tempo se passou do versículo 7 para o versículo 8. Mas Caim disse a Abel, seu irmão, vamos ao campo? Vamos dar um passeio por aí? Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. A palavra para matar aqui, ela é, no hebraico, tem o significado de cortar a garganta. Matar violentamente. Se bem que matar só pode ser violentamente, né? Mas de um modo terrível. Cortar a garganta. O pecado de Caim, portanto, é algo gravíssimo. Caim está irado com seu irmão, mas também está revoltado com a direção e a exigência que recebeu de Deus. Queridos, vamos lembrar, e portanto jamais podemos esquecer, que o mesmo que pulsava as mesmas coisas, as mesmas intenções que pulsavam no coração caído de Caim, pode também pulsar dentro de cada um de nós. Mesmo nos crentes. Jesus, quando pregou lá no Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, no versículo 22, podemos dar uma olhadinha lá? Mateus 5, 22. Começando no 21, ele diz o seguinte: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Esse tolo aqui é aquela famosa palavra que nós escutamos normalmente em aramaico, né? Raka. É considerar o outro um cabeça vazia. É chamar o outro de tolo, de cabeça vazia, de insensato. Basta fazer isso. Jesus vai dizer aqui que está condenado. Estará sujeito ao inferno de fogo. Não necessariamente matar alguém como Caim fez. Portanto, demonstrar amor ao irmão e não ódio. Portanto, o que esse texto em Gênesis nos mostra é que nós nunca podemos ignorar o poder de um ressentimento contra alguém. Como Caim. O pecado bateu à porta do coração de Caim e ele pode bater à nossa porta também. Caim teve, portanto, esse ressentimento criado no seu coração. Ele alimentou esse ressentimento. Desse ressentimento veio a ira. E essa ira foi produzindo raízes profundas. E cresceu e se transformou em ódio. E o fruto do ódio causou o quê? O assassinato do seu irmão. Que nada havia feito a ele. Contra ele. Portanto, nós não podemos nos enganar. Nenhum assassino, irmãos e irmãs, acorda pela manhã dizendo que vou matar alguém hoje. Mas a coisa vai sendo desenvolvida aos poucos, até o ponto de cometer um crime. Vamos alimentando, por vezes, algum ressentimento, até que o fruto desse ressentimento vai envenenando a nossa vida.
E pecados não resolvidos, vai acontecendo o quê com cada um de nós? Vai tornando o nosso coração cada vez mais duro. Não resolvemos os pecados, o nosso coração vai endurecendo. Caim mata o seu irmão. Um irmão que andou com ele, que conviveu com ele, que fez tantas coisas com ele, agora estava morto. Pelas suas próprias mãos. Mas o tempo, queridos, foi passando, e no versículo 9, cada vez mais o coração de Caim endurecido. Versículo 9, disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? A resposta de Caim, depois desta pergunta, deveria ser, não é? Ou melhor, acaso sou eu tutor do meu irmão? Ele, sim. Cuidar. Devemos cuidar uns dos outros. Ele deveria cuidar do seu irmão e não matá-lo. Como nós devemos cuidar uns dos outros. Se nos amamos uns aos outros, nos cuidamos. Mas não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus, versículo 10, que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Deus sabe todas as coisas. Deus conheceu e conhece o coração de Caim quando ele vem entregar a oferta. Deus sabe o que Caim fez com Abel, o matou. Deus sabe que ele o enterrou. A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Portanto, queridos, seja o que for que nós estejamos escondendo, podemos esconder de todo mundo, mas Deus conhece todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. Deus vê todas as coisas. Mas interessante que diante desse pecado, olha a resposta de Deus. Versículo 11. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Caim não era lavrador? Pois agora não vai poder tirar o sustento da terra. Não vai poder mais lavrar a terra. Olha o que ele diz no versículo 12. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. É isso que você vai ser agora. Diante do pecado, Deus responde com justiça. Deus já havia dado chances para Caim. Volte atrás. Veja o que você fez. Arrependa-se. O pecado de Caim fez com que o cultivo da terra se tornasse impossível através das suas mãos. O que acabou, portanto, com a sua subsistência. Como é que ele iria viver? Era a única coisa que ele sabia fazer. Com essa palavra, Deus faz alguma coisa na mente, no coração de Caim, provoca a Caim para que ele tenha alguma reação, alguma emoção, alguma coisa. Deixa aquela frieza. Aí o que ele faz? Versos 13. Então disse Caim ao Senhor. Certamente, o que se esperava que Caim dissesse depois do que Deus falou para ele? Olha, não vai ter mais terra para você cultivar, ou melhor, onde você cultivar não vai acontecer nada, não vai surtir nada, não vai frutificar nada. Então disse Caim ao Senhor no versículo 13, é tamanho o meu castigo. Ele deveria dizer, é tamanho o meu pecado.
Mas ele diz: é tamanho meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. Deus, portanto, faz isso com Caim, dá uma pressionada nele, para ver se ele confessa o seu pecado. Oportunidade de arrependimento. Mas o coração está endurecido. Oportunidade de quebrantamento. Pois ele não havia... Deus pergunta onde é que está o seu irmão, ele diz: não sei. Não foi capaz de confessar a Deus que havia matado o seu irmão. Mas a única coisa que Caim teve foi compaixão por ele mesmo. O que vai acontecer comigo agora? Vou ser errante pela terra. Vou me encontrar com pessoas aí, vão me matar. Que coisa triste que vai acontecer comigo. Mas qual é a resposta de Deus quanto a estas palavras de Caim? O Senhor, porém, lhe disse no versículo 15: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Deus ainda protegeu a Caim. Pôs um sinal em Caim, não sabemos aonde, não sabemos que sinal, não sabemos. Não vamos especular aqui. Mas enfim, ninguém mataria a Caim. Deus tinha propósitos ainda para a vida de Caim, que seguiria a humanidade pela frente. Ele foi o pai, é só você ler depois aqui, os descendentes de Caim. E depois vamos ver um tal de Lameque, descendente de Caim. Com terrível violência viveu esse Lameque. A partir da descendência de Caim. Mas Deus responde a Caim com graça. Queridos, quando João vai dizer lá para nós no versículo 10 do capítulo 3 que nós estamos vendo, ele diz lá que a ordem é essa, que nós nos amemos uns aos outros. Para que isso aconteça, precisa haver arrependimento no nosso coração. Nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos e ver que questões há nas nossas vidas como irmãos, como membros do corpo de Cristo, como filhos de Deus. Há coisas que precisam ser tratadas, não só entre nós, irmãos, mas com qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer tempo. Deus está pronto a nos ouvir. Deus está pronto a nos perdoar. Deus está pronto a não permitir que outro assassinato aconteça. Que nós não matemos ninguém. Vamos voltar lá para João? Estamos encerrando? Capítulo 3. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Que eu ame os outros e que os outros me amem. Não apenas eu os amar, mas também ser amado pelos outros. Lições práticas para encerrarmos e pensarmos um pouquinho mais.
creio que simples e práticas. Primeiramente, andarmos, obviamente, no caminho de Deus. Andarmos no caminho de Deus, buscarmos a Deus, confiarmos em Deus. Esse é o único caminho que devemos andar. Nós sabemos disso. Então vamos andar nele. Isso nós já sabemos. Exatamente. Que bom que sabemos. Vamos seguir por ele então. Esse verso 11 é a mensagem que ouvimos desde o princípio, é para que nós nos amemos uns aos outros. Nós vimos semana passada, semana retrasada, o que João já falou aqui desde o capítulo 1. É ordem, é mandamento. Crermos em Deus e amarmos o irmão. É obediência. É isso que é requerido de cada um de nós. E é possível para nós, porque fomos alcançados para Deus, por Deus, para isso mesmo. Fomos predestinados, escolhidos, não é? Falando aí dos reformados, dos presbiteranos, enfim, o que a Bíblia diz, enfatizamos isso, não é? Mas é para exatamente isso, obedecermos a Deus, andarmos no caminho de Deus e, portanto, amarmos-nos uns aos outros. Isso requer esforço. Obedecer dói, é difícil. Não é mesmo? Não é coisa fácil. Mas certamente alegra a Deus e também a cada um de nós. Segundo lugar, outra lição prática, penso eu, para nós, que a inveja é um pecado que não pode ser escondido. Precisamos olhar para dentro de nós mesmos e ver se há algum resquício de inveja. Se existe isso em nós. Aí confessarmos, nos arrependermos, mudarmos de atitude. A inveja nos mata. Ela planta no nosso coração sementes que levam à ira, ao ressentimento, ao ódio. Vamos aprender a ficarmos satisfeitos com aquilo que é correto, é certo. Estejamos satisfeitos com aquilo que Deus nos deu, onde Deus nos colocou. Não queiramos o que é dos outros. Não desejemos o que Deus deu aos outros. Não invejemos o que é dos outros. E por último, queridos, nunca deixemos que os conflitos, as desavenças, os ressentimentos ou algum pecado sem ser resolvido. Não vamos deixar o sol se pôr, estando aí irados ainda. Mas, pastor, é difícil resolver com este ou com aquele. Faça um compromisso com Deus e busque resolver. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Que Deus nos abençoe, nos encoraje, nos fortaleça, nos anime, nos encha das virtudes do seu Santo Espírito para alcançarmos essa vitória, para que agrademos a Deus, para que estejamos satisfeitos conosco mesmos por estarmos buscando fazer a vontade de Deus e que nós nos alegremos com os irmãos nos nossos relacionamentos, sejam eles próximos, sejam eles distantes, sejam os nossos relacionamentos com os filhos de Deus, com a igreja e com aqueles que estão próximos de nós ou longe de nós, enfim, com aqueles que Deus coloca no nosso caminho. Que nós nos amemos e que vejam, portanto, a luz de Cristo brilhando em nós e desejem o Senhor Jesus Cristo por causa da maneira como vivemos, por causa da maneira como pregamos o Evangelho, por palavras e por atos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé? Vamos cantar este hino, Sempre Vencendo. E é só por graça que podemos, de fato, vencer.